Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. O ano passou muito rapidamente, né? Esses primeiros dias do ano, né? Já estamos praticamente fechando a primeira semana do ano com muitas notícias. Um ano realmente vai ser quente, parece, né? Bom, estamos começando o nosso Jornal da Manhã. Quero trazer aqui os nossos comentaristas, começando com o bom dia dele, Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Jesse, bom dia, Eudes, a todos os nossos ouvintes. Hoje um abraço aos nossos amigos também comunicadores, Sinomar Calmona, Hélio Carreiro e Ismael Silva. Sempre estão falando do nosso programa aí. O meu bom dia hoje, o meu destaque é o seguinte, vamos falar do que a mídia não fala, ou a grande parte da mídia não fala. O Brasil já supera 7 milhões de curados do Covid. Isso representa 97% dos casos identificados e que foram definitivamente encerrados. Jornais lá fora, grandes jornais, colocam o Brasil em 24ª colocação em nível de morte por milhão de habitantes. Né? E nós temos cidades muito piores, países muito piores do que nós. Nós temos a Argentina, o México, França, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido. Esses estão muito piores do que nós. Além do mais, Peru, Itália e Bélgica, que a taxa de morte deles é o dobro do Brasil por milhão de habitantes. O Brasil, com 212 milhões de habitantes, ouvinte da Jovem Pan, 700 mil casos ativos de Covid, e o Reino Unido, com 68 milhões, por exemplo, tem o dobro. O que eu quero dizer com isso? Isso você não vai ver nos canais de mídia do Berrante Virtual. Muito bem, vamos lá para o bom dia de Fernando Jesse. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia a todos os nossos ouvintes. O meu destaque de hoje vai para uma notícia que nós acompanharemos daqui a algumas horas a respeito aí do Plano São Paulo com relação à pandemia. Será que nós teremos aí a nossa região colocada aí no mínimo numa fase laranja? E aquilo que eu já venho falando há muito tempo, isolamento, distanciamento, uso de máscara, uso de asepsia das mãos, tudo isso aí feito de uma maneira consciente. Eu acho que a sociedade brasileira precisa entender que ela tem que se conscientizar e fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira responsável. Não é descendo goela abaixo, colocando tudo dentro das nossas casas, que nós vamos resolver esse problema. Mas também por conta da própria irresponsabilidade da sociedade, ou pelo menos de alguma parte dela, que vem aí se amontoando, se aglomerando de uma maneira irresponsável, a não ser que nós sejamos aqui o povo mais inteligente do mundo, porque os outros países não estão fazendo isso. Eu defendo sim isolamento, eu defendo sim a parte da não aglomeração, mas de uma maneira consciente, de uma maneira responsável, onde as pessoas consigam entender que são elas as responsáveis, tá, por ou não o desgraça que está acontecendo hoje no nosso setor econômico. E olha só, após a pressão, Dória suspende o aumento do ICMS para alimentos e medicamentos. Apesar de alegar que a medida foi adotada por causa da segunda onda da pandemia, o governador João Dória sentiu a pressão após a enxurrada de críticas e ameaças de protestos e decidiu suspender o aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para alimentos e medicamentos genéricos. Fernando Jesse, parece que a pressão popular funciona mesmo, hein? Não, mas já vem funcionando há muito tempo, né? Nós conseguimos aí, há 4 anos, há 2 anos atrás, tirar o PT do poder através das manifestações que todo o Brasil fez. Inclusive eu participei de várias, Padilha também participou de várias e outras pessoas mais. A sociedade tem que entender que a força que ela possui hoje, sendo bem organizada e bem direcionada, ela consegue sim mudar os rumos do nosso país. Agora, com relação a essa notícia do Dória, olha, eu não sei mais o que eu falo dessa pessoa. Na própria situação que nós estamos hoje, empresas sendo fechadas, pessoas perdendo o emprego, e vem falar em aumento de impostos, isso não tem cabimento nenhum. Agora, onde que está a estratégia? Como que nós iremos conseguir vencer todas essas dificuldades que estão sendo colocadas para nós até hoje? O Brasil sempre veio aí capengando durante anos e anos, onde a irresponsabilidade com relação a políticas e a processos econômicos são enormes. Então, agora eu acho a hora correta de nós darmos uma solução definitiva. Agora,
Para isso, nós temos que ter pessoas capacitadas e responsáveis. Será que nós temos isso hoje no estado de São Paulo? Na minha opinião, não. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a sua opinião. Eu acho que a pressão popular ela funciona assim. E por que estão tentando aí com a narrativa do gabinete do ódio, com a narrativa do gado do governo federal? Por que criaram a fake news, a CPI da fake news? Por quê? Porque eles querem achar uma forma de barrar a comunicação livre, a informação livre que hoje as redes sociais oferecem. Ninguém mais é dono da informação, ninguém mais é dono da comunicação. Então, com isso, a Força Popular ganhou uma ferramenta rápida, eficiente e que alcança muita gente ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ficar muito de olho aberto. Por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Você vê brasileiros aqui, aqueles que perderam o patrocínio das estatais, por exemplo, os apoiadores do Dória, dizendo que o Trump é louco, só que é um louco que teve 70 milhões dos votos. Então, um americano é louco na sua grande maioria. Sobre o Dória, penso exatamente aqui, eu e o Jesse já cansamos de falar, que a gente não consegue entender qual é o planejamento dele. Veja bem, quando ele fala aumentar impostos, causa muito pavor em todo mundo, ódio até. Por quê? Porque a gente não vê nenhum pacote do governador para diminuir benefícios de estatais, por exemplo, para diminuir custo da Câmara, da Assembleia dos Deputados estaduais. A gente não vê nenhuma ação dele desse tipo. E como o Jesse acabou de falar, e nós todos sabemos, são 10 meses sem emprego, 10 meses sem trabalho, pessoas entrando em depressão, número de suicídio aumentando, número de separação de casamento aumentando, tudo em decorrência do pânico do Covid. E agora, por exemplo, você vai ver ele tirando uma nova lei a redução de benefícios de alguns setores. Diminuiu de 20, mas mesmo assim alguns vão ficar com 18. Eu volto a repetir. E da contrapartida, o que a população paulista está vendo? Nada, porque ele não reduz em nada os seus benefícios e os benefícios daqueles que estão ao seu redor. E pior, o benefício da onde ele tem autonomia como governador de fazer uma reformulação, pelo menos no período da pandemia. Muito bem, olha, com mais de 800 empresas com processos de abertura pendentes, a Secretaria Municipal de Finanças de Presidente Prudente anunciou essa semana um mutirão para regularizar a situação. O anúncio foi feito durante uma reunião com representantes de sindicatos ligados ao setor contabilista no gabinete do Paço Municipal. Vamos lá com Adolfo Padilha. Olha, esse projeto de acelerar a alvará, eu acho que a gente já ouve isso desde a época do Paulo Constantino. Né? Depois veio o Agripino, depois veio o Bragato, depois veio o Tupã, melhorou, mas travou do mesmo jeito. Então, agora, depois veio o do Galho, melhorou, mas continua travado. E agora nós temos que ter uma boa expectativa do governo do Ed Thomas, foi promessa de campanha isso, de acelerar esse processo de abertura de alvará, usando base tecnológica, o Jesse sabe falar disso com bastante autonomia, fica simples e fica fácil. Já tem muitas cidades que usam a tecnologia em favor da liberação de alvarás, que significa, entre linhas, mais empregos, mais geração de renda, mais dinheiro circulante na cidade. Vamos lá, então, para a opinião de Fernando Jesse. Eu vou resumir isso aí tudo em uma única palavra. É vergonhoso, é deprimente, chega a ser insano. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, você abre uma empresa em menos de uma semana. Você pega um papel, comprova que o endereço que você está querendo montar a sua empresa existe, dá uma carimbada e vai lá começar a trabalhar, gerar renda e promover emprego. Aqui no Brasil, não. Eu tenho conhecimento de empresas que estão há mais de 5 anos tentando um alvará por causa de uma porcaria de um forro que não vai mudar absolutamente nada no processo de produção. Então, são situações que acontecem onde você tem que tirar, não é só o alvará de funcionamento. Se vocês forem ver bem uma empresa que hoje já é na área de, por exemplo, de química, ela tem que tirar tanto alvará e tanta permissão que no meio do caminho ele desiste. Então, o Brasil inteiro, ele é totalmente irresponsável com relação ao fomento de novos negócios. Ele é nocivo para as empresas. Por isso que muitas pessoas de fora que poderiam investir aqui no nosso país, eles não investem porque já veem o Brasil como sendo uma barreira. Primeiro você vê um muro. Hoje, o que nós temos que fazer na nossa economia é tirarmos os muros das frentes dos empresários.
e colocarmos facilidades. A tecnologia tem sim que ser colocada. Agora, abra uma empresa, comprando o seu endereço, começa a trabalhar e ponto final. E diga a esse empresário, olha, você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses para providenciar tudo isso. Se nós viermos aqui e isso não estiver pronto, nós fechamos a tua empresa. Então, você vai ter os seus direitos, mas você também vai ter os seus deveres. Então, é isso que as nossas leis aqui no nosso país, elas não fazem. E aí começa o quê? As barbaridades, como nós vimos ali no centro, né, no complexo industrial ali da Ângelo Rena. Vai lá ver o que aconteceu com aquilo ali. É uma vergonha um alvará você tem que demorar 1 ano, e ano passado tinham 400 no meio do ano, hein? Aumentou para 800. Então, essa aí, eu espero que o novo prefeito resolva esse problema de uma forma definitiva e que seja exemplo para o resto do Brasil. Ok. Bom, os 53 municípios da região de Presidente Prudente, no ano passado, arrecadaram R$ 803.228.478 em impostos municipais, o que representa um aumento de 59,28% em relação ao ano anterior, quando foram arrecadados R$ 504.271.649. Os dados são do portal Impostômetro, que considera os valores arrecadados a título de tributos, impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e correção monetária. Adolfo Padilha, como é que se explica isso, hein? No ano de Covid, nós arrecadamos praticamente 300 milhões a mais. Pois é, Eudes, eu fiquei curioso quando você pôs essa pauta para a gente discutir e eu fui dar uma pesquisada e nós temos um grande economista aqui em Prudente, que é o Walter Dallari, né? Inclusive, ele está na pauta da reportagem e é muito curioso, veja bem. Lógico que a gente não pode dizer aqui, deixar de dizer que a população sempre está dando a contribuição dela, né? Você vê, por quantas vezes a gente já tentou falar, vamos boicotar os impostos, a gente já viu tantas ações dessa, mas o contribuinte vai lá de um jeito ou do outro e sempre está pagando o imposto dele, sempre fazendo a parte dele. O que falta mesmo fazer a parte, na maioria das vezes, infelizmente, é o agente político. É aqueles que deveriam ter esse empenho e essa dedicação que tem a população como um todo. Mas é muito interessante, porque esse reflexo do aumento está ligado diretamente, por exemplo, ao reajuste de preço. Está ligado também a essas campanhas que várias prefeituras fez para reparcelar os valores devidos. Então, isso faz com que as pessoas movimentam esse dinheiro e, consequentemente, aumentou essa receita, que não deixa de ser um sinal positivo, né? Que não deixa de ser um sinal positivo diante da crise econômica que o Covid está causando. E a gente tem dito aqui sempre, eu, você, o Gécio, o Adilson, o problema econômico, por mais equilibrado que o governo federal esteja tentando ficar, tem alguém lá atrás com um pacote de conta que vai ter que pagar um dia, né? O governo federal está aumentando o limite em tudo. Então, a economia ainda vai demorar um tempinho para se equilibrar. E notícias assim, mesmo que sejam regionalizadas, na proporção deve estar acontecendo em todo o Brasil. Isso é uma luzinha no final do túnel. Muito bem, Fernando Gessi, eu dei uma olhada nos números aqui e me assustou realmente porque o que a gente ouvia por aí é que as prefeituras estavam completamente quebradas, né? E esse número aí de quase 300 milhões a mais é um número bem substancial. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o Adolfo tem razão no que ele disse, esse reflexo está acontecendo no Brasil inteiro, não é só aqui na nossa região, não. É o Brasil todo que está acontecendo essa ação aí. Mas ela tem alguns fatores. Primeiro, também, repetindo, o aumento dos preços. Aumentou o preço, aumenta a arrecadação, porque aumenta os impostos diretamente. Mas aqui nós estamos falando também de impostos municipais, IPTU, IPVA, as multas. Esse ano eu tenho até medo, porque daqui a pouco começam a chegar as multas dos radares do ano passado. E todas as multas que estão represadas. Também vai aumentar muito a arrecadação dos municípios. Essa ajuda importantíssima que o governo fez, o auxílio aí durante a pandemia, fez com que as pessoas ficassem em casa, comessem mais, gastassem mais também, ou às vezes até que não tinham todos esses recursos para gastar, isso é muito importante citar aqui também, e os serviços que impactam diretamente nas contas municipais, que é o ISS. Muitas empresas participam do Simples, mas recebem ali o seu ISS.
e colocaram ali reformas nas suas casas, contrataram pessoas para reformar. Isso aí tudo gerou imposto. É altamente positivo. Eu sou um dos grandes defensores do IVA, o imposto, que é o imposto sobre valor agregado, que é incorporado e que é realizado na Europa, onde nós taxamos os lucros, os ganhos, e não a produção. Aumentar imposto nesse país é de uma imbecilidade fora do normal. Ou seja, tudo tem que ser feito dentro de um planejamento, de uma proposta. Vamos diminuir tal coisa e vamos analisar. Vamos fazer com que a população aumente a sua capacidade de compra e automaticamente aumente os impostos. Isso é uma lógica que acontece no mundo inteiro. Aqui não, aqui é diferente, né? Vamos sacrificar a sociedade, vamos continuar gastando fortunas na atividade meio e lá na ponta a sociedade que se exploda. É assim que nós estamos conduzindo a coisa aqui nesse país. Muito bem, olha, o governo de São Paulo apresenta a prefeitos o plano estadual de imunização com início no próximo dia 25. A vacina contra a Covid vai começar simultaneamente em todas as regiões. E a primeira etapa vai contemplar profissionais de saúde e pessoas acima de 60 anos de idade, além dos grupos indígenas e quilombolas. Vamos lá para o comentário de Fernando Jesse. Olha, eu vou tirar a política fora da jogada aqui e também vou tirar o questionamento se a vacina serve ou não serve, se ela é eficaz ou se ela não é eficaz. Vou tirar isso fora, tá? Porque eu sempre tive comentários muito responsáveis e eu vou continuar a tê-los. Nesse quesito, o nosso governador, embora todas as críticas que eu faço a ele, nesse ponto, gente, ele simplesmente está totalmente preparado para vacinar toda a sociedade do estado de São Paulo, correu atrás de uma vacina para que o estado de São Paulo... É aquele negócio, é o vácuo. Na política não tem vácuo. Se uma pessoa não faz, a outra faz. Isso é automático, tá, gente? Então, ele fez isso. Se a vacina presta, não presta, se é boa, se não é boa, se é eficaz, eu não estou preocupado com isso. Mas, nesse ponto, ele está fazendo o que outros governantes de outros países estão fazendo. É cuidando da sua sociedade. Não dá para nós ficarmos aqui o resto da vida negando isolamento, negando aglomeração, negando vacina, negando máscara, negamos tudo, negamos a ciência. Ou seja, nós precisamos ter uma solução para isso. Ele está buscando isso, do jeito dele, atrapalhado, certo ou errado, não importa. Ele está fazendo essa parte. Tá? Agora, esse planejamento é aquilo que eu falo. Ele tem vacina e estrutura, o Butantan é o melhor laboratório de produção de vacina do Brasil. Está no estado de São Paulo, é nosso. Né? É um bem nosso, é um ativo da sociedade de todos os paulistas aqui que moram na... Então, gente, eu espero e rezo para que tudo dê certo com essa vacina. Ou essa, ou a de Oxford, ou a da Pfizer. Eu rezo todos os dias para que isso dê certo, que eu não vejo outra solução para acabarmos com essa baderna toda que afeta o mundo inteiro. Adolfo Padilha, o que você achou aí do plano de imunização do estado de São Paulo? Eu acho o Dória um gênio do marketing, que faz algumas pessoas pensarem que pode ser do jeito que for, o que importa é que está fazendo. Negacionista, para mim, são os que veneram a seita da terra arrasada, por exemplo. Confinamento radical, negam um tratamento precoce a infectados, né? Chamam por vacinas que não têm comprovação científica, como se fosse a salvação de todo mundo, criando uma expectativa mentirosa, uma narrativa mentirosa para as pessoas. Sou a favor da vacina, sou a favor que ela tenha respeitado os procedimentos, que ela tenha respeitado o tempo da ciência. Hoje já tem muitos questionamentos sobre o que a vacina pode ter de reação contrária. Eu acho que o Dória ele é um bom marqueteiro, porque ele tem público para esse marketing que ele faz. O Plano São Paulo compra uma vacina, já sai atrás de uma vacina. Mas qual vacina que ele saiu atrás? Uma que o próprio país que está produzindo não vai usar? Eles vão usar de outro laboratório da China. Então, eu digo o seguinte, nada que vem do Dória eu acredito. Nada que vem deste governador eu acredito no sentido de que ele realmente está pensando no nosso problema sanitário. Para mim, ele pensa só nele. Para mim, ele pensa na política dele. Agora, que o plano tem que funcionar ao mesmo tempo para atender essa demanda inicial que a gente viu aqui, as pessoas que já estão classificadas para tomar, tem que ser feito um plano dessa forma. Nós não podemos ter pessoas de 60 anos, primeiro, que querem tomar essa vacina. E lembro, vai pesquisar. Pesquisa antes de você tomar essa vacina. Mas se quer tomar, eu desejo toda a sorte do mundo.
Ele tem que ter acesso a essa vacina. Não pode saber que ali em Rancharia tem gente tendo acesso e em Presidente Prudente não. Então, tomara, certo ou não a vacina, certo ou não o que o Dória está fazendo, tomara, pelo menos, que essa vacina chegue em todas as cidades para atender aqueles que querem tomar de livre e espontânea vontade. Mas o discurso que ele fez anteontem, como se os prefeitos das 645 cidades prudentes fossem empregados dele, vão fazer aqueles que vão ser atendidos por lista de merecimento. Olha onde esse governador está chegando. Olha o discurso desse cara. Ele está achando que ele é quem? Então, tomara que ele não use essa regra para perseguir prefeitos, como, por exemplo, Presidente Prudente, que o atual prefeito é oposição ao João Dória, e demore para enviar vacina para aqueles prudentinos que querem tomar, como nós temos alguns amigos que querem tomar. É só isso que a gente tem que torcer. Muito bem, agora a gente vai ficar sabendo do esporte com o nosso repórter, jornalista aqui da Jovem Pan, Cássio Oliveira. Cássio, é com você. Muito obrigado, Eudes Figueiredo. Um bom dia para você, para os nossos ouvintes, internautas da Panflix, do YouTube também do Jornal da Jovem Pan Prudente. Muito obrigado pela participação. Vamos destacar aqui as notícias locais e regionais do futebol de nossa região. E a Rita Bove, de 30 anos, que é uma jogadora de Flórida Paulista, que fica na Nova Alta Paulista, ela renovou o contrato dela com o Santos por mais uma temporada. Ela já vai para a sua terceira temporada no Santos, ela chegou em 2019. No ano passado, ela fez 25 jogos e foi campeã da Copa Paulista no final do ano passado. Portanto, aí é o terceiro ano dessa jogadora de 30 anos, a Rita Bove, que é formada em Educação Física, portanto, fica por mais uma temporada no time do Santos, que é conhecido como as Sereias da Vila e investe bastante no futebol feminino. Um outro destaque também do esporte local regional, sobre o mutirão da Secretaria Municipal de Esportes, aqui de Presidente Prudente, que tem como novo gestor, como novo dirigente, o ex-velocista e também medalhista olímpico André Domingos, e tem como secretário adjunto o professor Eduardo Ferreira Branco, o Edu do Vôlei, que é o professor aposentado da pasta, hoje agora é secretário adjunto da Secretaria Municipal de Esportes de Presidente Prudente. O Edu do Vôlei foi também professor de vôlei de praia, biribol e também de futsal, e agora o novo secretário adjunto da Secretaria de Esportes de Presidente Prudente. E nessa semana a equipe de apoio da pasta está realizando a revitalização das praças esportivas aqui na nossa cidade. São campos de futebol, quadras e também ginásios que recebem esse mutirão durante toda essa semana. Portanto, aí é a reviravolta, é a mudança do esporte aqui de Presidente Prudente, meu caro Eudes Figueiredo. Ok, Cássio, obrigado pelas informações aqui na Jovem Pan. Ok, muito obrigado aí ao Fernando Jesse, também Adolfo Padilha. Ficou bonito o seu fundo aí, viu, Fernando Jesse? Fundo que você colocou na imagem, para quem está acompanhando pela rádio, não pode ver a imagem, né? Mas no Panflix tem lá, colocou o Jornal da Manhã. Parece que o Padilha vai no mesmo caminho aí, né, Padilha? Já vamos ter um estúdio para você aí, né? Vou demorar um pouquinho, que eu devo fazer uma mudança em 15 dias. Não adianta eu mexer aqui agora e... Então, vamos deixar para mudança, aí eu vou mudar. Vou copiar o Jesse, muito bem, então. Valeu. Adolfo Padilha, Fernando Jesse, os nossos comentaristas, muito obrigado a você, o nosso ouvinte, nosso telespectador pela audiência. Voltamos na segunda-feira com mais um Jornal da Manhã da Jovem Pan. Grande abraço para todo mundo e até lá. Bom final de semana.